Consegui, meu querido. Olá, boa noite a todos que estão aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir Feliz de estar aqui com você. posteriormente, feliz, online, e bem-vindos a mais um encontro da Comunidade Ser Integral. Lembrando que nós trabalhamos os pilares da saúde e da qualidade de vida, né? Hoje é o nosso terceiro encontro no novo formato, e hoje nós vamos falar sobre saúde mental e emocional, enfocando principalmente o estresse, também a ansiedade, né? Colocando algumas maneiras de que nós aprendamos a lidar com essas questões, fazendo um link sistêmico, né? Também com essas dinâmicas aí disfuncionais, que aliás estão presentes na maioria da humanidade, né? Se a gente for ver uma porcentagem de pessoas com ansiedade, com estresse, que é só o que nós vamos falar, não vamos nem falar de outros, de depressão e tudo mais, não é? Uma grande parte da humanidade sofre dessas questões, desses distúrbios, e, surpreendentemente, várias pesquisas que saíram, principalmente depois da pandemia, mostrando que o Brasil é um dos principais países em porcentagem de ansiedade, estresse e também depressão, não é? Então, são questões que assolam as pessoas em todas as faixas etárias, né? Não tem, vamos dizer assim, grupos preferenciais, e principalmente depois da pandemia, o que a gente observa, né, é que muitas faixas etárias que talvez não tivessem tão afetadas como as crianças pequenas, os jovens, hoje em dia também estão muito afetados por esses problemas, do estresse, da ansiedade, enfim, né? Estresse é uma palavra que há muito tempo vem talvez sendo utilizada de uma maneira um pouco equivocada, ficou muito popular, tudo é estresse, né? Então, se a pessoa está cansada por algum motivo, sobrecarregada por qualquer questão mínima que seja, as pessoas já falam, estou estressado, então é uma palavra que virou aí no senso comum, né? Ansiedade também. Então, é importante, já que a gente está buscando aqui ampliar a consciência em relação a todos os temas que a gente vai abordar, colocar até uma conceituação um pouco mais, vamos dizer assim, científica, um pouco mais profissional do estresse, né? O estresse, na verdade, é uma série de reações que nós vamos desencadear com componentes. Essas reações, elas são físicas, elas são psicológicas, emocionais, mentais, hormonais, fisiológicas, ou seja, uma série de reações psicofísicas que nós passamos, que nós sofremos, né? E que nós desenvolvemos frente a situações que representem um desafio, que representem uma sobrecarga, que representem algo que solicita de nós, tá? Inclusive coisas boas também, né? Tudo que solicita uma mudança, uma necessidade de mudança, gera uma resposta de estresse. Então, o estresse é uma também chamada síndrome. Síndrome é o que é? A gente fala na medicina. O que é uma síndrome? É um composto de sinais e sintomas. Sinal é algo que você vê. Então, de repente, assim, estou com uma erupção cutânea, uma pápula, vesículas, aqui, né, são sinais visíveis. E sintomas é algo que nós sentimos e muitas vezes não dá para comprovar, né? Por exemplo, hoje eu atendi um rapaz com queixa de dor crônica, fibromialgia, uma série de patologias que, com uma péssima qualidade de vida, primeiro atendimento que eu fiz, e os exames não dão nada, né? Porque você não tem como ter um exame positivo, por exemplo, para fibromialgia, que é uma dor, né, crônica, muitas vezes incapacitante. Então, é um sintoma. A pessoa sente, mas você não tem como provar, né? Como comprovar, né? Então, é uma síndrome geral, porque ela engloba a pessoa na sua totalidade de adaptação. Síndrome geral de adaptação, ou seja, tudo que vai requisitar de nós nos adaptarmos a uma nova situação gera estresse, tá? Qualquer coisa, inclusive coisas positivas. Então, por exemplo, a pessoa vai casar, uma pessoa vai mudar para um apartamento, comprou um apartamento para um lugar melhor, ou foi promovido no trabalho, vai ter um filho. Então, situações, né, que têm uma carga emocional positiva
que requerem uma adaptação, uma situação nova, também gera uma resposta de estresse, com todas as alterações hormonais, fisiológicas, emocionais, mentais, físicas e tudo mais. Então, essa seria uma conceituação de estresse, né? E o trabalho é algo que gera muito estresse, então, né, as pessoas que precisam se organizar no trabalho, têm metas a cumprir, protocolos, têm que lidar com pessoas, né? Os relacionamentos aí entram também, é, vamos dizer assim, com muita importância nessa questão, porque as pessoas têm que se relacionar com as outras. Isso gera muitas vezes uma necessidade de se adaptar ao modo que os outros são, a um novo local. Então, tudo isso também gera um estresse. Então, você veja que são vários fatores que levam a gente ao estresse, né? Na família também, com questões e problemas que acontecem nas famílias, né? Às vezes falta de apoio, falta de reconhecimento, isso nas relações interpessoais. A gente estuda muito na sistêmica os relacionamentos, né? A gente lembra que a constelação é tida como a ciência dos relacionamentos. E relacionamentos, nós precisamos lembrar que existem três níveis de relacionamento e todos eles a gente deve olhar e cuidar. Então, relacionamento, primeiro, o intrapessoal, sou eu comigo mesmo. Como eu me relaciono comigo, né? Eu me reconheço, eu me valido, eu tenho uma autoestima boa ou não, eu não me reconheço, eu estou sempre me criticando. É só perguntar para uma pessoa: o que você fala para você? Você falaria, o que você fala para você mesmo sobre você? Você falaria para um amigo? Né? Porque tem gente que se xinga e se rebaixa tanto que, se falasse isso para um amigo, perdia a amizade. Mas para si próprio, está ali muitas vezes se criticando, se rebaixando, não se reconhecendo, né? Então, tudo isso, né, no relacionamento intrapessoal, que é o nosso relacionamento conosco, isso é a base para os demais relacionamentos. E de onde vem o relacionamento intrapessoal, né? Quando a gente olha para essa questão, de onde que nós, com quem nós aprendemos a nos relacionar? Isso aí vem do nosso sistema familiar, principalmente na primeira relação que nós temos, que é a relação com a nossa mãe, né? Então, quem estuda sistêmica sabe muito bem que é assim, não é? Então, o pessoal que não conhece muito fala assim, mas na constelação, na sistêmica, vocês falam muito de mãe, falam mal, vocês criticam as mães. Não, nós não criticamos, nem julgamos, nós olhamos para como as relações, elas se colocam, como elas acontecem, porque, na verdade, nosso primeiro relacionamento, nosso primeiro amor, com quem a gente aprende, inclusive, né, com quem nós somos validados e aprendemos a nos validar, é o relacionamento com a nossa mãe. E aí, se a nossa mãe traz questões do relacionamento com a própria mãe, ou se ela estava ali presente, ou se ela não estava presente, né, ou se houve uma separação, enfim, todas as questões que podem acontecer, a mãe podia estar ali também, mas muito preocupada com questões dela, depressiva por algo que aconteceu com ela, isso interfere diretamente na relação da mãe com o filho, principalmente naquela fase pós, na fase intrauterina também, na gestação, e depois também quando o bebê nasce, pelo menos até 1 ano de idade, que é aquela fase oral, fase da dependência, é ali que nós aprendemos a nos relacionar, né? Inclusive nós não sabemos e não sentimos que nós somos separados da nossa mãe. Nessa primeira fase, nós sentimos que nós e a mãe é uma coisa só. Então, quando tem um conflito, uma dinâmica difícil, uma questão emocional ali, que não se criou um vínculo saudável, ou como Bowlby, na psicologia, chama um apego seguro, que traz segurança, isso aí pode gerar no futuro uma série de questões, inclusive quando nós vamos nos relacionar afetivamente com alguém, uma relação de casal, que tem afetividade, sexualidade, a primeira relação que nós vivemos interfere demais nisso, vai trazer toda a base para a nossa relação intrapessoal e a seguir para as relações interpessoais, que é uma relação com os outros. Então, lembra que eu falei três tipos de relacionamento: o intrapessoal, o interpessoal com os outros, e aí são relações horizontais, verticais, ou seja, relação com a família de origem, relação com a família atual, com casal, com filhos, com amigos, com colegas de trabalho e assim por diante, os relacionamentos interpessoais e o sistêmico, né?
relação intra, inter e sistêmica, que aí é dentro dos sistemas que nós convivemos e principalmente do sistema de onde nós nos originamos, que é o sistema familiar. Então, nós trazemos muitas vezes e nos identificamos com dinâmicas relacionais que foram emaranhamentos, que foram dinâmicas complexas, né? Enfim, nós podemos estar conectados sem saber, inclusive, essa informação, essa história, e replicando dinâmicas ali disfuncionais, né, que aconteceram em algum nível, em alguma geração do nosso sistema familiar. E tudo isso gera maneiras de nós vivenciarmos todas as questões da nossa vida, as questões profissionais, de trabalho, de amizade, de relacionamento, com dinheiro, com sexualidade, com saúde. Então, os fatores de estresse, eles também têm que ser vivenciados, né, entendidos de acordo com essas dinâmicas. E o que as pessoas normalmente imaginam sobre o estresse é o seguinte, é assim, é algo muito basal que as pessoas imaginam. Então, tipo assim, eu estou sobrecarregado, eu estou com muito trabalho, estou com um problema que aconteceu e tal, estou estressado. Então, a pessoa olha isso. Existe uma sobrecarga, existe um problema ou alguns problemas, enfim, e isso gera uma resposta de estresse, né? É verdade, isso gera uma resposta de estresse, mas não é só isso, existe toda uma base que vai justificar isso. Então, as pessoas, inclusive, esquecem, né, que, como tudo na vida, a primeira lei da vida é a polaridade. Né? Então, antes até das leis sistêmicas que o Bert Hellinger trouxe para nós, pertencimento, equilíbrio e ordem, né, existe a polaridade. Então, todo o universo manifesto, tudo que a gente vive, tudo que a gente observa, é polaridade, é yin e yang, né? São as duas polaridades complementares. E se nós estamos falando de algo que vem, né, uma sobrecarga, o estresse como algo, né, que é até um termo que vem da física, o estresse, né? O estresse é algo que sobrecarrega uma estrutura e ela não consegue lidar. Então, por exemplo, você tem uma ponte que suporta, sei lá, 1.000 toneladas. E aí passa por essa ponte veículos que pesam 2.000 toneladas. O que vai acontecer com a ponte? Provavelmente ela vai ruir, né? Por quê? Porque a sobrecarga foi muito grande. Mas aí as pessoas normalmente esquecem que tem a ponte, né? Então tem o fator nós. Então existe a carga e existe aquele que recebe a carga. Então são as duas polaridades, né? A nossa interação com os fatores externos, internos, com aquilo que nos é solicitado. Então, não é só porque tem alguma coisa que vem o estresse. E o fator pessoal, por exemplo, se vem uma carga para mim, eu vou lidar com aquilo. Se for algo que vai além da minha capacidade de solucionar, de lidar, ou seja, fisicamente ou emocionalmente, então a resistência física. Então, sei lá, de repente vem um vírus, uma bactéria, Covid antes da vacina. O que que aconteceu? As pessoas que estavam com baixa imunidade, que tinham fatores de risco, principalmente obesidade, doenças crônicas, o que que aconteceu com essas pessoas? Morreram. Tiveram uma Covid gravíssima, se escaparam, tiveram sequelas, aí aquela pós-Covid, né? Então, assim, houve o ataque de um vírus, ao qual nós não tínhamos ainda imunidade, não tinha vacina, e algumas pessoas tiveram e foi uma gripe mais ou menos intensa, para outras foi UTI, foi sequela, foi morte, não é? Então são os dois fatores. Então você tem uma resistência física a um fator e a resistência emocional, que a gente pode chamar de resiliência. Então, se nossa resiliência emocional, né, for bem desenvolvida, for trabalhada, porque é uma habilidade, você vai falar, não, mas tem gente que é mais resistente, que é mais forte. Bom, tem fatores individuais, é óbvio, mas todas as características que a gente observa, né, de comportamento, de personalidade, elas podem ser desenvolvidas como habilidades. Então, se você tem uma pessoa que está ali se sentindo muito frágil, muito sensível, qualquer coisa afeta essa pessoa, ela sofre, ela entra em uma resposta de queda de imunidade, de depressão, enfim, quando acontece algo, talvez ela esteja com a resiliência baixa, talvez ela não aprendeu ainda como lidar com os fatores estressantes, então a gente tem que pesar tudo isso, é óbvio, né? Mas, por exemplo, todo mundo tem um nível, por mais que eu me desenvolver fisicamente, emocionalmente, que é ampliar minha resiliência, que
eu trabalhar a minha imunidade, o meu exercício e tudo mais, me alimentar bem, mesmo assim existe um limite, né? Óbvio, a gente pode evoluir até um certo limite, a gente não sabe qual é esse limite, cada um tem o seu, em cada momento de vida. Com o processo de envelhecimento, é óbvio que as coisas também vão ficando mais difíceis, a gente vai ter mais limitações, porém, a gente pode sempre trabalhar a nossa resistência física e nossa resiliência emocional. Aliás, nós, não é que nós podemos, nós devemos trabalhar esses pontos que são muito importantes para que a gente possa ter mais saúde, sempre mais saúde, né? Então, é, é, essa questão do estresse, ela vem dessa maneira, né? Nós temos fatores que nos impactam e nós temos a nossa capacidade, que é flexível, que é uma habilidade que nós podemos trabalhar e devemos sempre olhar para isso, né? Então, tem fase da vida, por isso que a gente fala que até mesmo as doenças e os problemas têm uma função, que eles vêm muitas vezes não é para nos fazer mal, mas para nos fortalecer. Então, quando nós passamos por um estresse, por um problema, por uma dificuldade, e pelo menos a gente possa utilizar essa experiência difícil para nos fortalecermos, para que nós possamos sair dessa experiência, dessa vivência, desse problema, desse sofrimento, com uma capacidade maior de lidar com essas questões, né? Então, eu vou dar, por exemplo, vou dar um exemplo que eu costumo dar, que é simples, né? Imagina, sei lá, uma família, né? Então, tem um casal que tem um filho e acontece um acidente, ou então esse filho começa a usar drogas, enfim, e acaba acontecendo uma tragédia e esse filho morre. Essa é a dor pior que pode acontecer para uma família, né, para pais, os filhos que irem embora antes dos pais, né, porque isso vai contra todas as leis naturais, né, inclusive da hierarquia, do tempo, né, isso é um sofrimento tão grande para qualquer família que isso aconteça. Então, vamos dizer que isso aconteceu para duas famílias, tá? Vai, sei lá, o filho entrou lá no lugar, teve más companhias, entrou na drogadicção, tá, e morreu. Enfim, nessas duas famílias. Uma família entrou em depressão, sofreu demais, como é de se esperar, mas entrou em depressão, não conseguiu sair, afetou o relacionamento, o casal separou, ficaram doentes e nunca mais se recuperaram adequadamente. Uma outra família pegou aquela, né, aquele acontecimento, aquela dor imensa e decidiu ajudar outras famílias que tiveram filhos, né, que têm filhos em situação de dependência química. Fundou uma ONG, sei lá, uma organização e tal, e passou a ajudar, né? Então, essa família desse lado aqui teve uma resiliência muito maior, por alguma razão, ou já tinha, ou desenvolveu. Eu diria o seguinte, né, utilizando inclusive outras, outros campos de conhecimento, eu diria que essa família, ela talvez não passou por um profissional, um psicoterapeuta da logoterapia, né? Mas é como se tivesse passado. A logoterapia é a terapia do sentido, do Viktor Frankl, a terceira escola de Viena de psicoterapia. Primeiro o Freud, depois o Adler, e a terceira é o Viktor Frankl, né? Que foi, vocês devem conhecer talvez a história dele, foi um médico, né, neurologista e psiquiatra judeu, preso em campo de concentração, em vários campos, perdeu a família toda. Eu recomendo o livro dele, né, Em Busca do Sentido. Ele tem vários livros, tá? Quem não leu, é um livro triste, pesado, denso, mas que mostra as bases da psicoterapia do sentido, logos é sentido, né? Logoterapia. E ele coloca assim que quando nós temos um sentido para a nossa vida, como Nietzsche fala, quando você tem um porquê, você suporta qualquer como, né? Então você aprende a lidar com as adversidades e aquilo tem o sentido. Se não tem o sentido, um sofrimento que não leva a algum lugar, aquilo é muito mais difícil de suportar. E o Viktor Frankl, né, ele aprendeu isso na prática, ele já era neurologista e psiquiatra, mas no campo ele se colocou da seguinte maneira: eu vou fazer o possível para sobreviver, vou ajudar outras pessoas que eu possa, para quê? Para sair daqui, encontrar minha família e para deixar esse legado para o mundo, mostrar essa experiência para que nunca mais se repita. Isso ele fez, né? Ele foi um psicoterapeuta de sucesso, criou a logoterapia, teve no Brasil na década de 80, já morreu, né?
mas a família ele não encontrou, porque a esposa, e acho que era uma filha que ele tinha, se não me engano, morreram no campo de concentração. Mas ele conseguiu suportar tudo, e ele conta experiências, inclusive nesse livro, né, que quando a pessoa perdia o sentido, perdia as esperanças, a imunidade dela caía imediatamente, e claro, é de se olhar que eles estavam num campo de concentração, subnutridos, sem vestimenta adequada, trabalhando em condições de escravos, no inverno sem roupas adequadas, enfim, era tudo, né, que por isso que sobrevivia ali, cerca de 2% das pessoas que estavam no campo sobreviviam, né? Fora os que foram para a cremação e tudo mais. Você tinha tifo, tinha diversas doenças ali contagiosas, e a imunidade deles, que não, nem se alimentavam direito e condições subhumanas, é óbvio que era difícil aguentar. 2% conseguiram sobreviver. E ele fala que quem conseguiu é porque tinha um propósito muito grande, tinha um sentido muito grande, né? Então, conseguir colocar isso, né, nesses dois casais que eu dei o exemplo, esses que foram ajudar outras famílias para não passar pelo que eles passaram, pela perda de um filho com dependência química, eles conseguiram se fortalecer com esse sentido. Então já fica aqui uma ideia de que a gente consegue ampliar a nossa resiliência quando nós temos um sentido para a nossa existência, um sentido para a vida. E hoje em dia, talvez, o que mais a gente observe, não é falado, talvez não seja diagnosticado, mas se a gente olhar como a vida, né, da humanidade está hoje, a gente pode dizer que a maioria das pessoas não tem um sentido realmente. É o imediatismo da dopamina ali, da curtição, do prazer, de fazer coisas imediatistas que gerem um prazer. A hora que aquele prazer some, né, que a dopamina já fez o seu ciclo ali, o que precisa? Mais e mais e mais, né? Então isso é um campo fértil para quê? Para todas as dependências, né? Drogadicção, dependência de álcool, enfim, porque a pessoa busca ou comida, ou compras, ou sexo, né? Todas as compulsões que a gente pode acompanhar, elas estão aí, né? Por quê? Porque a pessoa busca viver ali no seu imediatismo, ela não tem uma visão para o além, né? Então, é o que a gente pode observar no mundo, né? Eu não sei se vocês concordam, mas é o que a gente mais vê no mundo hoje, né? Essa busca desenfreada por prazer, por curtição, por like, por coisas assim que, quando passa, você fala, ah, tá legal, e agora? E agora faz o quê? Não, precisa de mais. Aí desse jeito não dá, então precisa de mais alguma coisa além disso. E assim vai, né? Isso tudo gera muito estresse, porque essa busca desenfreada gera muito estresse, né? E quando a gente fala, então, né, do estresse como esse tipo de situação, né, que as pessoas têm, existe uma série de consequências, né? Uma série de consequências. Institutos como o ISMA, né, do Rio Grande do Sul, e vários outros aqui, inclusive do Brasil, fazem várias pesquisas e mostram que o estresse está relacionado, inclusive, a fatores de morte precoce, né? Problemas cardiovasculares, câncer, doenças pulmonares, acidentes, o próprio presenteísmo no trabalho, o absenteísmo e o presenteísmo, né? Absenteísmo é quando a pessoa falta, e o presenteísmo é quando a pessoa está lá, mas ela não está presente, ela não está, porque o estresse está gerando muito sofrimento. Isso, inclusive, dependendo da profissão, pode gerar acidentes de trabalho, né? Quando a pessoa está ali, mas está focada ou preocupada com outra coisa, né? Tendência a suicídio, a gente está aí no Setembro Amarelo, né? Também o estresse também pode desencadear. Não é que o estresse causa isso, mas ele potencializa todas essas causas, né? E foi feito alguns estudos, né? Um deles, de mais ou menos 10 a 15 anos atrás, mostrou que cerca de, a gente pode arredondar para 90% dos executivos, foi uma pesquisa feita acho que em 9 ou 10 estados do Brasil, né, por Emir Engels, da Engels Consultoria, e cerca de 90% das pessoas, dos executivos, dos altos executivos principalmente, tinham insônia, tomavam ansiolíticos, hipnóticos, né, remédios para dormir, remédios para ansiedade, né, tinham medo de perder o emprego, tinham questões ali, muitas preocupações, muita ansiedade, não tiravam férias regulares. Então, as pessoas estão muito doentes nas empresas também.
quem trabalha e atende pessoas, né, que trabalham, não tem, é difícil você ver, né, até que tem trabalho, assim, empresas que vale a pena trabalhar, empresas que lidam melhor com seus funcionários, é uma questão delicada isso, né? É, Ivani, fala, levanta a mão, diga, Ivani. Não, eu queria só trazer que eu atendo uma moça, inclusive, ela é brasileira, mas ela mora em São Francisco, né? E ela trabalha com inteligência artificial, essas empresas, né? Vamos dizer assim, de ponta e de muita exigência. Ela passou por um cargo agora que ela é, vamos dizer assim, a assessora direta da top da empresa. Mas o que eu queria trazer, que justamente o que você está falando dos executivos, como eles trabalham e tudo mais, e como eu atendo, a gente conversa muito, eles têm uma crença, isso eu já tinha percebido de outras pessoas que eu atendo, de que tem que ser assim, de que tem que ser no limite aos 47 do segundo tempo. Então, só para você ter uma ideia, a chefe dela dá a ela 15 minutos de reunião com ela por semana. Então, é assim, 15 minutos você fala o quê, resolve o quê com calma, né? Vamos dizer assim, analisando. Mas ela mesma tem uma dificuldade de aceitar que as coisas podem ser feitas com calma e que o tempo está a seu favor, não contra você. Então, eu só queria trazer que às vezes não, acredito que muitas vezes, o estresse está muito relacionado ao comportamento e não necessariamente às necessidades. Então, o seu comportamento é este comportamento leva, pode ser diferente. Você que acredita que não, mas ele pode ser É uma cultura diferente. organizacional, né? É uma cultura, o mundo corporativo É. tem uma cultura de workaholic, etc, etc, que leva ao estresse. E, logicamente, né, acrescentando só um pouquinho de fisiologia, o estresse é nosso amigo. O problema é continuar estressado. O estresse é O fantástico. O estresse estresse agudo é necessário. O agudo, é não um o crônico. mecanismo maravilhoso para a gente poder sair de situações perigosas. O problema é continuar estressado, né? Não buscar a recompensa. Enfim, só fazer uma colocação. Não, exatamente. Isso aí a diferenciação que a gente faz das fases do estresse, né? É, porque, assim, como a Ivani falou, o estresse, as pessoas imaginam que seja algo ruim. Mas, na verdade, o estresse ela é uma reação necessária para a vida, né? Então, imagina que, assim, mas como, né? Então, eu costumo, quando eu faço um seminário, workshop, eu trabalhei mais de 10 anos na medicina preventiva e a gente fazia muitos grupos, né, em relação às estresse, ansiedade. Eu criei o ANDE. ANDE é um grupo que é ansiedade, D de depressão e E de estresse. Então, a gente trabalhava essas questões nos colaboradores das empresas, em pessoas que eram ali da Unimed, vinham para medicina preventiva, ensinavam meditação, enfim, por mais de uma década eu fiz isso, né? E as pessoas, eu perguntava assim, e aí, o estresse é bom ou é ruim? Aí 99% das pessoas falavam, é ruim. Eu falava, não, mas o estresse é bom. Mas como assim o estresse é bom? Aí eu falei, então eu vou explicar, né? O estresse, ela é uma necessidade, é uma síndrome de adaptação. Então imagina que você está ali, imagina os nossos ancestrais da savana, da selva, né? Estavam ali e de repente pintava ali um tigre. Aí eles falavam assim, não, vamos ficar calmos. Não, tinha que ficar desesperado. É ali subir na árvore, pular, correr. Por quê? Porque tinha que escapar, né? Ou matar o tigre. Então, essa primeira reação, quando tem um perigo, ela desencadeia uma resposta fisiológica. E o Cannon, fisiologista americano, em 1899, ele enunciou isso, né? A reação de fuga ou luta, fuga ou luta, né? Quer dizer, você tem um perigo imediato, o tigre ali, e aí você precisa fugir ou lutar. Você não fala, não, agora eu vou sentar e fazer uma meditação aqui para ver se resolve o problema. Não vai, você vai virar comida do tigre, né? Então, nesse momento, a resposta de estresse, ela gera fisiologicamente uma série de adaptações e mudanças, né? O que que acontece quando você entra nessa resposta aguda de estresse, né? Chamada de fase de alarme ou de alerta. É a fase aguda, é a primeira
fase de estresse, reação de alarme e reação de alerta, que desencadeia essa resposta de fuga ou luta, tá? Então, assim, a suprarrenal libera adrenalina. A adrenal ou suprarrenal, que é uma glândula que fica sobre os rins, uma glândula com formato triangularzinho, fica suprarrenal, fica sobre os rins, né? A medula libera adrenalina, tá? Então, essa adrenalina entra na corrente sanguínea e o que que ela faz? Quando a gente está com adrenalina, o coração acelera, aumenta a pressão arterial, aumenta o ritmo respiratório, o fígado faz a neoglicogênese, libera açúcar para a circulação, para os músculos, para o cérebro, né? Aumenta a frequência respiratória, os brônquios dilatam, a pupila dilata, tá? O sangue se redistribui, ele sai, se está ali na digestão, ele sai do aparelho digestivo, vai para o cérebro, vai para os músculos. Para que essa reação toda? Para fugir ou lutar. Então, nesse momento, é necessário. A hora que você está ali, por exemplo, você vê uma pessoa, vários relatos, né? Uma pessoa na guerra, por exemplo, está ali, está lutando, quando ela para ali, ela vai, não tinha nem percebido, levou um tiro e não tinha sentido, né? Não sentiu dor. Por quê? Por causa da adrenalina. Então, essa resposta, reação de alerta ou de alarme, primeira fase do estresse, a fase aguda do estresse, ela é importante porque salva vidas, né? Então a gente entra nisso, a gente pode fugir, pode lutar. Tem uma terceira resposta que chama paralisar, né? A pessoa pode se paralisar também, tá? Que não é o mais desejado, mas tem animais, vocês já perceberam? Tem animais que às vezes se fazem de mortos ali, né? E aí o predador acha que está morto e vai embora, né? E às vezes a gente também passa, é assaltado, a pessoa paralisa, ela congela, não consegue fazer nada, tal. É um terceiro tipo de resposta. Mas a resposta mais conhecida é fuga e luta. Agora, é importante isso? Fundamental, né? Então, é a fase aguda. Agora, imagina que você tem um tigre te ameaçando todo dia. Não é só naquela hora escapou e tudo. Porque a hora que o tigre, você matou o tigre, ou você fugiu do tigre, aí você ainda está ali agitado, daqui a pouco você começa a respirar com mais calma, daqui a pouco a tua fisiologia vai acalmando, tal, e você volta ao normal. Aquele boom de adrenalina é até bom para a imunidade, ele acelera o metabolismo, então é bom para a saúde. E depois recuperou, voltou ao normal, pronto. Só que que acontece no mundo de hoje? O tigre está ali todo dia, 24 horas por dia. Mas como assim, né? Está ali. É o problema do casamento, é a dificuldade financeira, é o estresse no trabalho, é o vizinho que é um chato, fica martelando de madrugada, é o problema com o familiar, enfim, uma série de questões que estão ali 24 horas por dia, as pessoas não conseguem resolver. Então, o tigre está ali 24 horas por dia. Então, aí já passa de uma fase aguda, né? Já entra numa segunda fase. O estresse evolui para a chamada fase de resistência, que é a segunda fase do estresse. Na fase de resistência, a pessoa começa a resistir ao estresse. E aí é uma outra resposta fisiológica que vai acontecer. É uma nova fase que vai aparecer ali. O que que acontece nessa fase de resistência? Muda o mecanismo, né? Aí ali é suprarrenal, que a medula liberava adrenalina, a medula é a parte central, tá? É um triângulozinho, tem a parte da medula, que libera adrenalina, e a parte do córtex, ou casca, né? Córtex é casca, que libera corticoides, corticoide, né? Então, o córtex da suprarrenal começa a liberar corticoide, porque o estresse já virou crônico, já foi para a fase crônica. E o que que acontece quando a gente toma, por exemplo, muito corticoide? Quem já tomou aí, fez tratamento com corticoide, o que que acontece? Começa a inchar, afeta a imunidade, não é? A pessoa fica irritada, altera o sono, altera a digestão, altera o humor, altera a libido, né? Cansaço, fadiga. Então, essa é a fase de resistência do estresse, né? Então, a pessoa já está ali no estresse crônico. Então, nessa fase, o estresse é bom? Não, nessa fase não é bom. Por isso que estresse é algo para se solucionar rapidamente. Só que o mundo de hoje propicia que o estresse fique crônico por diversas questões, né, de vida que todos nós podemos passar, né? E aí essa fase de resistência vai se prolongando, prolongando. Imagina o que que acontece. Uma pessoa, um estresse prolongado, prolongado, prolongado. Chega uma hora que vai ficar exausta, né? E aí é chamada fase de exaustão, que seria a terceira fase do estresse.
né? Tem a Marilda Lippe, brasileira, de Campinas, do Instituto de Estresse, não sei se já ouviram falar nela, já fiz alguns seminários com ela. Ela coloca uma terceira fase, que é quase exaustão, né? E aí ela colocou e virou o estresse 4 fases. Então como é que eu vou falar? A denominação quaternária do estresse, que a Maria da Lippe fez. Mas o estresse clássico é em 3 fases, né? Alerta ao alarme, primeira fase, agudo, fase de resistência e fase de exaustão. Então imagina que você está ali e de repente você está com tanto estresse, tanto tempo, tão prolongado, você não consegue aprender a lidar com ele. Continua cada vez mais. O que que vai acontecer? A tua imunidade, tuas defesas começam a ceder, né? Você vai oscilar momentos, então uma hora você está bem, uma hora você está mal, uma hora você está feliz, uma hora você está triste, uma hora está de mau humor, uma hora está de bom humor. Vocês não conhecem ninguém assim, né? Que fica passando por tudo isso, né? Isso aí é oscilação do estresse entrando para uma fase ali grave, né? E aí algumas doenças crônicas começam a aparecer. Por quê? Porque a pessoa tem a predisposição e porque entrou numa fase de exaustão, que o corpo já não consegue lidar e a mente não consegue lidar. Nessa fase de exaustão, aí você pode desencadear um diabetes, uma hipertensão, um câncer. Ah, então o estresse causa câncer. Não é que o estresse causa, mas o estresse é um fator que vai minando o equilíbrio do ser humano, equilíbrio físico e emocional. E se a gente não tem equilíbrio e não tem saúde e vai perdendo tudo, o que que acontece? Aquelas doenças das quais a gente tem predisposição vão aparecer, né? Então, isso é o estresse. E chega nessa fase,